Olá, pessoal. Bem-vindos ao V2Vcast. A gente está hoje mais uma vez em São Paulo. Então, eu sou o fundador do V2V, Mariana, que é a nossa CEO, e temos aqui a Gabriele Cândido, hoje com a gente, que ela é coordenadora de Impacto Social e Responsabilidade Social Corporativa da BRF. Bem-vinda. Obrigada. Muito feliz de estar aqui. Que alegria. Também estamos. Também estamos. E a Gabriele, ela é cientista social, ela é estudante de geografia, eu achei muito legal isso, quero saber mais. Eu também, eu já botei uma pergunta nisso, porque eu falei geografia. Por quê, né? Que bacana, já sabemos, temos uma dica. E principalmente cientista social, que é uma coisa que a gente estava conversando. Muita gente vem para essa área vindo de outras áreas. Dificilmente Sim. A pessoa começa já sabendo que quer trabalhar com social, né? Então, quando eu vi o seu perfil, eu falei, ela já sabia, olha, que ela queria ir para social. E aí, mas desculpa que eu estou te interrompendo aí nessa pergunta. Ela gosta de inovação, de desenvolvimento sustentável e de relacionamento comunitário. Há mais de 12 anos em projetos de responsabilidade social e investimento social privado, tem foco em desenvolvimento territorial, sustentabilidade na cadeia de valor e comunicação. Então, começou lá atrás, né, desde do estágio de sustentabilidade. Isso. E hoje, né, foi crescendo e hoje é coordenadora de impacto social e responsabilidade social corporativa na BRF. O interessante é o seguinte, pessoal, a BRF, vocês devem saber o que é, né? A BRF é uma grande indústria de alimentos, uma grande companhia de alimentos. E eles têm mais de 100 mil funcionários. Descobri que eles são os nossos maiores clientes. Né? De quantidade de funcionários, né? Exato. Ou seja, a gente fica muito espantado com açaí com 85 mil, o Banco do Brasil com igual, na casa dos 80 também. O banco é mais que 80, mas... O banco de 80 e tantos, né? É. E aí agora eu vejo, vocês bateram 100 mil, foi realmente incrível isso. Ou seja, é massiva a empresa, né? E você fez uma baita jornada nela, né? Conta pra gente como é que foi, né? Como é que foi essa tua jornada lá dentro? Fala um pouquinho também da BRF, a gente falava um pouquinho antes, você falava da empresa Viva, né? Então é uma dinâmica completamente diferente. Queria que você contasse um pouquinho pra gente, por favor, Gabriele. Não, claro, tem bastante história pra contar, né? São 13 anos lá na BRF, né? Eu entrei como estagiária na área de sustentabilidade. Então, já muito olhando com esse foco do social, né? Então, eu entrei para olhar para a questão de comunicação para a sustentabilidade, depois fui me envolvendo mais nas frentes de gestão do programa da cadeia de fornecedores, e aí eu fui picada pelo bichinho do voluntariado. Minha primeira ação de voluntariado foi na BRF, né? Então, já existia. Quando eu entrei um mês antes do Instituto BRF ser fundado, né? Mas o programa de voluntariado da BRF, ele é até anterior ao Instituto, né? E o Instituto, ele tem, né, nasce aí com o voluntariado no seu DNA. Então, foi a minha primeira ação de voluntariado, foi lá, numa ação organizada pelo Instituto, e aí eu não parei mais. Aí passei a fazer parte do Comitê de Impacto Social, que é a forma que a gente está organizado para poder fazer as ações de voluntariado. Passei a fazer parte do Comitê de São Paulo, né, ser responsável ali pelo comitê, mas queria mais, né, me envolvendo cada vez mais, me aproximando mais do Instituto, né, então há 7 anos passei a fazer parte do Instituto, e aí inicialmente o meu escopo era Instituto, projetos e gestão do programa de voluntariado como um todo, e aí fazendo a gestão dos comitês, né, em todo o Brasil, com esse desafio que a gente tem. Que você já sabia, né, porque você já fazia parte do comitê, então já tinha experiência, né? Já vim com o outro lado, né, quais são os desafios, né, de conciliar a agenda, de engajar as pessoas para participarem, e aí fui para o Instituto com essa missão de fazer essa gestão do programa de voluntariado. Depois, no próprio Instituto, mudei para uma frente mais voltada para os projetos de investimento direto do Instituto. E em 2022 veio o desafio de assumir a coordenação da área de impacto social da BRF. Uau. Então, essa área ela foi criada... Né? Um grande crescimento aí que você foi alcançando, né? E essa área ela foi criada em 2022, e aí é responsável pela gestão da equipe técnica do Instituto, mas também por toda a agenda S da BRF, né? Então, hoje o meu olhar ele é
para essa agenda S, para as frentes de responsabilidade social corporativa, né? E uma parte da equipe é dedicada para isso, para fazer interface com outras áreas, né? Então, RH, áreas de diversidade, todas essas áreas são parceiras, né, da área de impacto social, e a gente segue aí caminhando junto, identificando tendências, apoiando, né, incubando planos de ação, novos fluxos, para depois essas áreas seguirem, né? E uma parte, né, do meu tempo bem considerável dedicada aí para o Instituto, né, que faz toda essa gestão de relacionamento com a comunidade e do programa de voluntariado corporativo, né. Então, voltei para o voluntariado mais de perto, né, com essas mudanças. E é isso, né, eu brinco que depois que você começa, não tem como parar, né, a gente... É engraçado, você falou de bichinho, a gente gravou outro podcast hoje com o Matheus, se eu não me engano, ele falou de bichinho também, ele falou o tal do bichinho do voluntariado, que de fato... Quando morde, ele morde, né? Exato. Porque o voluntariado ele tem um nível de satisfação muito alto, acima de 99%, se eu não me engano. Quem experimenta fica apaixonado, Sim. né? É uma coisa incrível, eu acho que é um bichinho que morde mesmo, porque se você acordar todo dia para trabalhar numa coisa em que as pessoas envolvidas vão sair felicíssimas, Sim. não tem nada melhor do que isso, né? Sim. Uma grande bênção mesmo. Sim. Que bacana. E, ou seja, o trabalho de vocês na BRF também chega, obviamente, nas nossas casas, né? Com as marcas, etc e tal, né? Então, estou vendo aqui, né? Sadia, Perdigão, Quali, né? Todo mundo conhece isso muito bem há muitos anos, né? Ou seja, uma baita de uma responsabilidade, né? Ser, né? O guardião, né? De toda a sustentabilidade, o ESG e tal. Sim. Parabéns. Hoje, 9 em cada 10 casas tem algum tipo de produto da BRF, né, na mesa, né? É a margarina, é o frio, são os frios, né? A proteína, né? Aves e suínos, então a gente está bem presente, né? E a cadeia de valor deve ser gigante também. É uma cadeia extensa, Sim. né? E é o que eu brinco, porque ao longo desses 13 anos, né, já tive a oportunidade de ir para muitos territórios onde a gente está presente, de conhecer diferentes processos, né? A área de sustentabilidade também é riquíssima, né? A gente também trabalha muito integrado com outras áreas, né? Claro. Não existe... Sim. A área de sustentabilidade que faz toda a sustentabilidade da empresa acontecer, né? Acho que tem todo esse processo de engajamento também, né? Uhum. E eu falo, né, em 13 anos, eu tenho a sensação que ainda tem muita coisa para descobrir sobre a empresa, sobre os processos, né? Acho que tem uma complexidade e uma riqueza muito grande, né? Então, a gente está falando de cidades que, na sua maioria, estão no interior do país. Uhum. Então, uma forma da gente conhecer mais, né, sobre o interior, sair do eixo Rio-São Paulo, né? A gente que trabalha com impacto social, acho que tem muito essa discussão de como que a gente sai desse eixo também e vai buscando trabalhar com o tema da desigualdade em outras localidades, né? Então, tem uma oportunidade muito grande de conhecer o interior do país, uma oportunidade muito grande de conhecer mais sobre esse Brasil rural, né, sobre esse Brasil de cidades com menos de 30 mil habitantes, que são as cidades onde a gente está presente, né? Então tem uma responsabilidade muito grande. Totalmente diferente, né? Sim. E é um Brasil que é uma locomotiva econômica, né? Sim. O que leva, né, o principal vagão dessa economia é o agro, né? É essa indústria, né? Sim. Interessante, que maravilha. E a geografia entrou... eu ia perguntar exatamente, como é que entrou a geografia? Por que você voltou para o banco da USP para estudar geografia? Bom, eu vou voltar para as sociais para contar a história da geografia. Mas, enfim, eu sempre fui muito curiosa, né? E eu, antes de entrar nas sociais, eu tinha muitas dúvidas. Eu vou para o jornalismo, por gostar muito de histórias, né? De contar histórias também, ou eu vou para essa frente de ciências sociais. Fui para ciências sociais, achando que ia me aprofundar muito mais em ciência política, alguma coisa mais dados, números, e aí eu me encantei pelo universo da antropologia, né? Então, na antropologia... Eu fiz jornalismo, a gente tinha introdução a tudo, né? Introdução à psicologia, introdução à antropologia, introdução realmente é muito fascinante, né? A antropologia. Muito. Eu fiz todas as disciplinas possíveis de antropologia, né? Quando eu fui afunilando ali o curso. E o urbano sempre me chamou muita atenção, né? Então, eu fiz sociologia das cidades, antropologia urbana, né? O meu trabalho
não é um TCC, mas era um trabalho de uma disciplina que era fundamental para encerrar o curso. Eu direcionei para antropologia urbana também, para olhar para a questão da população em situação de rua na época, aqui em São Paulo. Então, o urbano sempre me interessou muito, né? E quando eu já estava na área de sustentabilidade, eu fiz uma viagem de campo, que a gente foi para o interior do Tocantins, passou pelo Maranhão, passou por vários estados, e aí visitando comunidades tradicionais, enfim, olhando para o rural, né, de uma forma muito mais aprofundada, que eu até então nunca tinha tido um contato tão grande. E eu voltei de lá, assim, o que eu posso fazer? Porque o meu negócio não é só o urbano, né? É muito mais entender essa relação homem-espaço, né? As realidades, né? Independentemente se ele é um espaço urbano, se é um espaço rural, mas como que essa sociedade, essas comunidades se organizam, né? Quais são as relações que elas constroem com esses territórios? E aí, voltei da viagem com a cabeça fervilhando, né? Pensando em que curso que eu conseguiria me aprofundar nisso. É um mestrado, é uma especialização? Eu cheguei na geografia. Eu falei, vai ser uma graduação, porque se eu for para um mestrado, eu já vou ter um recorte. E a minha ideia é justamente agora ter um olhar mais amplo, né, do que eu vinha tendo, porque eu estava num processo de ir direcionando. E a geografia foi aquilo de entender sobre a dimensão física, sobre entender sobre esse espaço que está sendo ocupado, transformado, mas que também influencia e que também transforma. E ela te entregou isso que você queria, você acha? Entregou. Tem entregado bastante. Legal, ela traz também o olhar do social, né, da geografia humana, que era algo que eu já vinha trabalhando nas ciências sociais, mas de uma forma diferente, né, mais integrada com essa visão de espaço, de território, né. Então, e aí abre o leque de oportunidades e de recortes, lentes da geografia, né? Então, geografia do turismo, a geografia agrária, né? Pedologia, nunca imaginei que eu teria uma aula de pedologia. Voltei para as equações químicas, mas para entender como é a formação do solo. É verdade. E como que isso se conecta com a comunidade que está ali envolvida, transformando e utilizando daquele solo. Bacana, então, hein? Tem sido um processo muito legal, assim, né? E tem muito a ver com o social, né? No podcast do Gabriel do Sabin, ele estava falando de que um dos impactos foi que eles fizeram foi um exame numa comunidade, se eu não me engano, indígena, que estava contaminada com mercúrio. E aí vocês acabam que, né, assim, a realidade do público beneficiado tem tudo a ver com aquela questão social que ele está vivendo ali, né? Sim. E uma das perguntas que eu mais recebo, né, quando eu falo que estou fazendo geografia, você vai dar aula, né? É uma transição de carreira. Eu falei, olha, eu nunca tinha pensado em dar aula. Pode ser que isso aconteça em algum momento, mas ainda de uma forma paralela, porque eu vejo muito da geografia como essa ferramenta de olhar para o território, de compreender as relações com mais informações ainda do que eu já vinha. E você não consegue ajudar um território se você não dialogar com ele, né? Porque tem muito a ver com a escuta. E eu acho que o seu interesse da antropologia vem muito disso, né? Sim. Que é você tentar olhar para aquela comunidade sob o olhar dela e não sobre o seu olhar, né? Sim. E eu acho que ajuda muito você a entender qual é aquela localidade ali, para você também entender aquele público e conseguir conversar, porque eu entendo que o grande foco assim do Instituto BRF é muito também se relacionar com essas comunidades, né, com a comunidade onde vocês estão presentes, né? Sim. E o que eu gosto também, assim, é o quanto que vocês preparam os voluntários de vocês para fazer isso, né? Entregando materiais e capacitando mesmo, né? Porque você sozinha, Gabriele, não ia conseguir chegar a todos esses locais, né? Sim. Não, e o que eu falei, muito do voluntariado, ele vem disso, né? Desse olhar e de escutar, né, as necessidades. E é o processo que a gente vem construindo ao longo desses 13 anos, né? Com um programa estruturado, né, encorpado, e com um time, né, do Instituto que está aí nessa linha de frente, que é como que a gente desperta, né, nesses comitês, para que eles também despertem seus voluntários, né, que eles mobilizam, esse olhar para a escuta do território, né, porque
num primeiro momento, né, o modus operandi é aquele, o território precisa disso, a gente vai fazer isso. Vai na necessidade só. E às vezes não é uma necessidade que você imagina que o território tem, mas às vezes não é aquilo que ele precisa de imediato, né? Não é aquilo que ele quer. E aí vem muitas vezes a frustração, né? Do voluntário que vai fazer uma ação e aí ele tem alguma resposta do beneficiário que não é legal, né? Que estava esperando outra coisa. Então, como é que a gente vai trabalhando isso, né? Ao longo dessas capacitações, né? Uma trilha formativa que a gente faz com os comitês, né? E dentro do programa, para poder despertar neles esse olhar para o território, né? Tem o voluntário, de que forma que a gente trabalha com esse voluntário e de que forma que a gente envolve esse voluntário e esse comitê. O papel do comitê não é só organizar a ação, né? Fazer as compras dos itens que vão ser usados na ação. O papel do comitê começa quando ele faz esse diálogo com a escola, com a organização social. E sabe uma coisa que eu percebo muito também? É que, assim, geralmente o voluntário ou as pessoas comuns, assim, vão querer saber qual é a necessidade daquela comunidade. E a gente sempre tenta reformular esse olhar para que eles vejam também quais são os recursos. Porque se você chega olhando só a falta, a gente chama de olhar de abundância. Você chega só olhando a falta, você não aproveita os recursos também. E às vezes você tem vários recursos, mesmo numa comunidade carente, que você poderia estar utilizando de talentos e de conhecimentos e de história, que se você só olha a necessidade, você não aproveita todo o resto, né? Sim. Então, assim, preparar os voluntários para ter um olhar mais abrangente, que não seja só da falta, que às vezes a falta, inclusive, ela vem muito até de um modo meio de um pedido assistencial, que ele pode ser uma necessidade de assistência que você vai atender lá na hora, mas você precisa ter um olhar de mais médio e longo prazo, digamos assim, né? O que aquele Mike Knight falava do desenvolvimento ABCD, Asset Based Community Development, desenvolvimento comunitário baseado em ativos. Isso tem mais de 20 anos, eu lembro que eu li isso, eu fiquei encantado na época, porque é isso, a comunidade tem ativos próprios, né? E se ela olhar para isso primeiro, né, mais do que até para as faltas, ela vai poder fazer alguma coisa. E dava um exemplo que era, você não pode fazer muita coisa com o fato que você não tem uma perna. Mas você pode fazer muito com o fato que você tem uma boa voz, você pode cantar no coral, né? Então, você vira o jogo, né? E aí quando eu penso, a gente tenta trazer muito disso para os nossos projetos, os voluntários, eles podem ser como se fossem neurônios a capturar essa informação, né? Ou seja, e é tão difícil, né? Porque a gente é muito acostumado, né? A ir lá e fazer a coisa do nosso jeito, etc e tal, e ouvir pouco, né? Então esse diálogo tem que ser estabelecido de fato, né? Eu vou dar um exemplo, né, recente, né, a gente fez um encontro no início do ano, né, com os comitês, né, a gente não fazia esse encontro de forma presencial desde 2020, né, o último encontro tinha sido no contexto pré-pandemia, a pandemia foi decretada no meio do encontro, a gente teve que voltar para casa. E foram 2 dias de encontro, né? Foram 2 dias de encontro. Agora, tudo de um dia aí. Sim, e a gente, né, fez esse encontro uma imersão de 2 dias com representantes dos comitês do Brasil inteiro, né? Então a gente Quantas pessoas foram? A gente estava com 45 Excelente. Comitês de todas as regiões. Então a gente tinha da região norte a sul, né, do país, representados de diferentes áreas, né, então na BRF a gente tem ali uma divisão entre, né, os comitês que estão dentro de unidades produtivas, nas fábricas, mas a gente tem centros de distribuição espalhados pelo Brasil, filial de vendas, escritórios corporativos, então a gente tinha representantes de todos esses comitês, né, de todos esses tipos de comitês. E aí um dos temas que a gente trabalhou no encontro foi justamente esse lugar da escuta, né, e de território. E nos chamou muito a atenção, e até a gente, né, nesse lugar de não, eles todos sabem o que é território, como alguém não sabe o que é território. E aí no meio do encontro a gente percebeu que muitos não sabiam o que era território, né, na definição de território, e foi um conteúdo que a gente trabalhou sobre a escuta para poder fazer um planejamento, para poder fazer uma co-construção com as organizações e depois com os voluntários. E tem um caso muito recente, a gente fez a campanha de educação agora em abril, né, em que todos os comitês são convidados, né, a organizarem ações de voluntariado dentro de uma mesma temática, né, eles têm ali materiais orientativos, mas eles vão adaptando essas ações com as realidades dos territórios,
E aí o Comitê de Videira, que é um município em Santa Catarina, um município pequenininho, mas o berço da Perdigão, né? A Perdigão nasceu lá, então tem uma relação muito próxima com o município, com esse espaço, com a história, com o imaginário das pessoas. E o comitê foi e levou muito a sério os conteúdos que eles aprenderam no encontro. E eles fizeram um processo de escuta com uma das escolas, quais são as principais necessidades, né, da escola, né, qual que é a realidade que vocês têm aqui. E aí eles descobriram, né, que era uma escola que tinha um número considerável de crianças com autismo e que tinha, inclusive, educadoras que também tinham autismo. E tinha não era nem uma necessidade, mas uma grande oportunidade de construir algo nesse sentido, para poder trabalhar a questão da inclusão desses alunos e também para poder trabalhar com o tema com os outros alunos, né? E então eles definiram junto com a escola de construir um jardim sensorial para trabalhar com os alunos. E aí foram várias ações realizadas, né? Mais de 50 voluntários que se envolveram e eles construíram o primeiro jardim sensorial numa escola de Videira, né? Então, foi algo muito legal, assim. A gente teve a inauguração, né, oficial do jardim ali no final do mês de abril, mas o tema tem repercutido até agora no território, né? Então, na semana passada eu estava conversando com a gerente da unidade de Videira, e um dos pontos que ela trouxe, ela falou: as pessoas estão falando sobre autismo na cidade. Né? As pessoas estão entendendo mais sobre o que é isso. E o interessante que eu acho, assim, a gente chamou muita gente, sempre quando vai fazer podcast, a gente pensa assim, o que mais chama atenção nesse programa, né? Pra gente é o quanto vocês são estruturados e o quanto vocês levam essa estrutura para o voluntário. E aí a gente até chegou a produzir um desses materiais, né, que seria de uma dessas campanhas, e a gente falou assim, que legal, porque eles aprofundam muito a questão da causa, entregando dados também, porque às vezes, assim, os clientes quando vão querer fazer um passo a passo, querem fazer passo a passo um pouco mais superficial, daquele como fazer ação. E a gente percebeu que vocês se preocupam muito em contextualizar toda a causa também, com dados, indicadores e tudo mais. E por mais que você eleja um tema, né, digamos assim, educação, você vai abranger aquele tema, mas aquela realidade que você falou, né, que o comitê trouxe, que era aquele contexto de crianças autistas, etc., são coisas que você só vai conseguir descobrir dialogando com a instituição e fazendo uma ação que, por mais que ela tenha essa estrutura para acontecer, aquela customização, digamos assim, daquela realidade, só o comitê vai conseguir trazer e construir uma ação que faça sentido para eles e não para o todo da educação, né? Eu acho que vocês fazem isso super bem, né? E aí vocês aprovam essas ações junto aos comitês, tem até orçamento também, né? Que tem repasse de orçamento, prestação de contas e tudo mais. São projetos que são aprovados com vocês, né? Sim. Junto do comitê. Sim. A gente, né, acompanha essas ações. Então, o nosso time também está dividido para poder atender esses comitês. Essa foi uma mudança que a gente fez recente e que tem dado super certo, porque também a gente estreita a nossa relação instituto com os comitês, né? A gente tinha uma relação antes que a gente tinha uma pessoa olhando para todos os comitês que acabava ficando no lugar de gestão das ações, de gestão do orçamento, mas que tinha menos espaço para escuta, até porque eram muitos comitês. Isso apareceu como um ponto também que chamou a atenção de vocês. O pessoal que fez a consultoria mais diretamente com vocês falou assim, uma coisa muito interessante é isso, eles se organizaram dividindo as equipes e aí cada comitê sabe quem procurar, então eles conseguem dar mais atenção, né? Sim, e a gente fez essa divisão na geografia da BRF, que é um pouco diferente da geografia, porque, né, a gente as unidades, né, os centros de distribuição, eles são divididos não muitas vezes pela região geográfica, né, então às vezes eu tenho uma regional, que ela vai ter ali um comitê, uma unidade de Pernambuco e uma unidade do Paraná, né? Então, não acompanha tão bem, assim, a geografia acompanha muitos processos, então se é a fábrica de margarinas e processados, porque tem essa troca entre as equipes naturalmente. Então, a gente preferiu acompanhar essa divisão,
que a BRF já faz, né, entre as localidades, porque ela já tem trocas por outros temas, então pode ser mais um fator de troca entre elas. Isso, boa. E a gente fez essa divisão dentro da nossa equipe. Então hoje, né, tem uma pessoa na equipe que olha ali para a Regional Sul, tem uma pessoa na equipe que olha para a Regional Centro-Oeste. E aí, enfim, para além do encontro anual, que é essa imersão mais longa, né, e que a gente agora retomou o presencial com tudo e foi maravilhoso, a gente também tem momentos em que a gente vai fazer as capacitações para as campanhas e que vai bem nesse sentido, né? A gente traz um contexto, a gente traz os grandes dados, a gente traz opções de ação, mas eles são ainda ali responsáveis por entender como endereçar essas ações e construir em cima disso. A gente tem outras trilhas de desenvolvimento desses comitês, então que a gente vai trabalhar a prática da escuta, engajamento, e além dessas trilhas, né, esses pontos focais dentro do Instituto fazem momentos mensais com os comitês, em que reúne os comitês da Regional Centro-Oeste. Então, todos eles vão compartilhar como eles estão com o planejamento, que desafios eles estão tendo. E aí, a resposta para o desafio, a gente acaba assumindo um lugar muito mais de mediador. Sim. Do que de dar as respostas, porque eles mesmos já trocam, né, oportunidades, olhares diferentes, né? Às vezes um comitê nem passou pela cabeça dele fazer tal ação, né? E o outro comitê fez e ele falou, poxa, talvez isso funcione aqui, né? Então a gente acaba assumindo esse lugar de mediar, né? Porque um fala trocas, como resolveu, né, a questão com o outro, né? E vocês têm avaliações bimestrais também com eles, não tem? Com Sim. A avaliação, como é que é isso? Bimestralmente a gente tem ali os conteúdos, né, do que a gente trabalha com eles, e os times também fazem esse momento ali com eles de troca, de entender o que tá dando certo, o que não tá dando, né, e eles também são estimulados a, de forma bimestral, realizarem pelo menos bimestralmente uma reunião do comitê, né, para poder discutir esses pontos, né, então é uma forma que a gente encontrou de dando capilaridade para o processo de planejamento que a gente faz com eles, que a gente começa a fazer com eles em fevereiro e que eles vão construindo com os comitês ao longo do ano. E aí o interessante desses encontros anuais, é que mesmo online ou presencial, né, que antes não podia ser presencial, é que ele acaba sendo um momento de apontar o que vai ser planejado para o ano, né, para vocês dizerem, alinharem todas as expectativas e dizerem o que vocês estão pensando enquanto estratégia, né, o plano anual do Instituto. Sim. E também celebrar aquilo que foi alcançado no ano anterior, né? Tem um momento de reconhecimento também, de celebração nesse encontro? Imagino que tenha também, né? A gente tem um prêmio, né, que é o Prêmio Agentes da Transformação. É um prêmio que a gente faz com os comitês, tem 3 categorias. Eu não sabia. Que legal. A gente fez esse ano o anúncio, né, dos vencedores da 2ª edição. E aí a gente tem algumas categorias, né? O comitê que mais mobilizou voluntários, né? O comitê que dedicou mais horas para o voluntariado. O comitê que fez a ação mais transformadora. E aí, nessa categoria em específico, a gente abre uma votação popular interna, né, na BRF para poderem... E aí eles são super estimulados a angariar votos para o conteúdo deles. Corre, né? Exatamente. E aí a gente reconhece esses comitês. Esse ano foi muito legal porque a gente conseguiu fazer esse reconhecimento presencial. A gente entregou o troféu, reconheceu o 1º e 2º lugar de cada uma das categorias. E aí o fato da gente ter feito isso no encontro, e ali de forma presencial, com a entrega do troféu ali na frente de todo mundo, agora eles não param de perguntar da 3ª edição, né? Quando é que vai ser lançada, se vão ser as mesmas categorias. Eles já começam a pensar nas ações, olha, essa ação talvez ela possa concorrer ao prêmio, né? Então tem sido bem bacana. Então essa é uma forma de reconhecer o comitê. Mas a gente também faz um momento de celebração de quem foi voluntário, né? Então, a gente, normalmente em todo início de ano, a gente prepara algum brinde que vai ser distribuído ali para todos os comitês com base nos voluntários que eles mobilizaram, um certificado, recomenda que eles façam um momento local ali de reconhecer quem
se dedicou a participar de pelo menos uma ação no ano, né? E esse ano, agora, esse processo está acontecendo agora, né? A gente está reconhecendo os voluntários, quem foi voluntário em 2024. E os comitês são muito criativos, né? Então, cada um prepara um café, outro prepara um almoço, convida outras pessoas da unidade. E aí, gera um sentimento de disputa, né? A gente fala que é aquela disputa do bem, né? Eu também quero ser como faço para fazer parte, ser reconhecido no ano que vem, né? Então, tem sido bem legal de acompanhar esse movimento, né? Ai, que maravilha. Bacana. E a questão dos resultados, assim, como é que vocês conseguem medir o impacto na comunidade? Tanto internamente quanto externamente. A gente tem alguns indicadores, né, para cada uma das ações. Então, pegando ali no fluxo de ações de voluntariado, né, os comitês, eles cadastram uma ação no site, essa ação vem para aprovação do instituto, né, e aí, enfim, eles realizam as ações, assinam a lista de presença. A gente também automatizou esse processo, que eles conseguem agora confirmar a presença na ação com QR Code mesmo, então para facilitar esse processo. E aí depois eles têm um tempo pós-ação em que eles precisam preencher um dossiê. E aí, todas as ações têm orçamento ou não? São algumas? As ações de campanha, que a gente chama, que são as ações da campanha de educação, alimentação no mês de outubro e de Natal, elas têm um orçamento prévio definido. Sim. Né, que também eles têm um valor já pré-definido para executação, com as rubricas, né? Tantos por cento vai para transporte, tantos por cento é direcionado para execução da ação. Eles enviam esses orçamentos para o instituto aprova, e aí eles realizam as compras necessárias, enfim. Cada um recebe o mesmo valor ou o valor varia pelo projeto? Cada um recebe o mesmo valor. Uhum. E aí, né, exceções a gente acaba avaliando. Às vezes tem a gente tem um comitê em São Paulo. Custo para transporte voluntário em São Paulo é totalmente diferente do de Videira, por exemplo. Então tem essas nuances, né, que são específicas de cada lugar. Mas o orçamento de partida é igual para todo mundo. E a gente também tem a possibilidade de ter orçamento para outras ações que eles fizerem, né? Então, aí tudo isso é muito nesse processo de como que eles vão apresentar, eles estruturarem um projetinho, né? De dar o contexto de como o recurso vai ser implementado, né? A mesma lógica que a gente vai trabalhando com os parceiros de projetos do Instituto, a gente busca fomentar isso neles também, né? Até pra gente... né, é sempre emblemático a questão da distribuição de doces, por exemplo, né? Várias vezes apareceu um orçamento de 700 mil reais em balas. Eu falei, gente, precisa. Legal, vai ser legal a ação, mas qual que é o impacto, né? A gente tem um orçamento, né, que é um orçamento restrito, né, precisa ser um orçamento restrito, né, ele tem um limite, tem um teto, de que forma que a gente pode utilizar da melhor forma esse recurso, que a gente pode gerar mais impacto com esse recurso, né, às vezes com esse mesmo recurso que você usaria para comprar bala, você pode utilizar para, de repente, fazer o jardim sensorial, para poder fazer uma coisa que deixa um legado maior, que deixa um legado. Né? E eu imagino também que vocês devam ensiná-los a fazer parceria, né? Estava conversando também no podcast anterior com o Matheus sobre o poder da parceria, porque mesmo no voluntariado corporativo, os orçamentos não são tão grandes assim, né? Geralmente o orçamento para voluntariado é limitado, então fazer parcerias é fundamental também, né? Sim. Porque eles aprendam a fazer isso. É isso, né? É uma parceria, às vezes com a própria unidade, né? Então, esse caso, né, de Videira, tô monotemático ultimamente com ele, mas porque eu acho que ele foi uma experiência muito legal. Eles tinham um orçamento definido e eles conseguiram mobilizar outros materiais, né, entre os voluntários na própria unidade. Então, nossa, tem tinta da unidade que não vai ser mais utilizada e que pode ser direcionada para pintar os brinquedos do jardim. Ou a gente tem peças de madeira que a gente pode utilizar para fazer a marcenaria. Então, e essas parcerias locais, né? A gente tá em territórios em que a gente tem ali outras organizações, que a gente tem outras empresas que também querem fazer parte. Então a gente também leva fornecedores também, não Exatamente. Tem alguma coisa nesse sentido? Estruturada, né? Uma frente específica para a cadeia de fornecedores, não, mas acontece, né? Então, localmente, eles mobilizam os principais parceiros e os fornecedores acabam aparecendo nesse contexto também. Essa é uma oportunidade que eu acho que no voluntariado em geral isso tinha que ser mais falado, assim, a gente podia levantar mais um pouco esse tema, porque eu vejo muitas oportunidades, especialmente agora no podcast que a gente está circulando,
adoram fazer, tem muitos casos, mas não tem uma coisa sistematizada ainda. Né? Então isso é uma coisa que pode ter muito ganho na cadeia de valor. Para todos os lados. E uma grande troca, né? Uhum. Acho que é um ponto bem importante para a gente pôr mesmo no radar, assim, Com certeza. né? E aí do quanto, que ainda mais quando a gente está em territórios menores, às vezes uma empresa pequena no território, ela não tem um programa de voluntariado. Sim. Né? Mas a gente está em municípios que tem a solidariedade. Fazem muita coisa. Então, de que forma que, de repente, a gente trabalha de uma forma mais encadeada isso e fomenta esse movimento do voluntariado, né? Mesmo entre as pequenas e médias empresas, né? Acho que não é algo que tem que ser restrito de grandes empresas. Né? Não importa o tamanho da empresa ou onde você pesquise, são 20 anos ou mais fazendo essas pesquisas. Sempre você tem um contingente de entre 15% e 25% de pessoas que já fazem alguma coisa, seja na empresa, seja na escola, seja no bairro, onde quer que seja. E mais de 60% querem fazer. Às vezes esses números chegam a 80%, 90% de desejo de fazer. Ou seja, é só juntar as duas pontas, né? Quer dizer, você tem uma multiplicidade de pessoas aqui, juntar muitos com muitos, né? Muito. Isso é uma boa coisa para se fazer. Muito bom. Gabriele, e a gente estava falando da importância da parceria, né? Você foi porta-voz do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, né? Do CBVE. Ano passado você era, né? Já ou não? Eu fui porta-voz em 2023 e 2024. Isso, né? isso. São 2 anos. A equipe junto mudou com a Ednei, agora. Sim. Você, Ednei? Sim. Junto com a Ednei. E você está há 13 anos, né? Na sustentabilidade da BRF. Assim, quais você acha que são os principais acertos e aprendizados em programas de voluntariado? Bom, vamos lá. Acho que aprendizados, né, que a gente tem. Acho que a questão do engajamento das lideranças é um aprendizado. Então, acho que as lideranças de cada uma das áreas, elas são extremamente importantes, né? E elas precisam conhecer sobre o programa, precisam ser, né, envolvidas, né? Acho que a gente tem um mote muito grande lá no Instituto que engajar não é comunicar, né? É chamar para fazer junto, né? E aí muitas vezes lideranças não são envolvidas, não são escutadas também, né? E aí elas também não se sentem parte, né? Então acho que esse foi um aprendizado que a gente teve. Às vezes a gente chegava com uma ação linda, pronta, e que não fazia sentido, às vezes nem para a organização e nem para o voluntário, nem para a liderança da unidade ali da BRF. Então, é algo que a gente tem buscado trabalhar. Então, esse engajamento das lideranças, elas conhecerem o programa, a potência que o voluntariado tem, não só de transformação da comunidade, mas de desenvolvimento de competências, habilidades, de melhorar o engajamento dos colaboradores que fazem parte do programa. Então, esse foi um aprendizado bastante importante, né? Que acaba esbarrando também na questão da escuta, né? E essa proximidade com os territórios. Então, esse movimento que a gente fez de mudar, né? Eu tinha um ponto focal, que sejam 2, olhando para todos os comitês, muito mais naquele lugar, vou aprovação, vou avaliar o orçamento, mas de uma forma mais longe do dia a dia dos comitês, a gente percebeu que o que a gente estimula tanto que os comitês façam nas ações, é importante que a gente também faça com eles, né? Então, acho que esse foi um aprendizado que a gente teve. E agora, né, a gente já pode falar que tem sido um acerto dentro dessa lógica, né? E quando a gente pensa na questão, né, dos acertos, né, a formação dos comitês é muito importante. Né? A gente fala de comitês que são vivos, a todo momento eles têm mudanças, né? Mas é um desafio isso, né? Eu tava pensando, você falou disso, da capacitação, na hora eu pensei dessa parte cíclica mesmo, né? Desse entra e sai, muitas vezes, de comitês, porque tem aquelas pessoas, tipo você, que entrou, não saiu e fica e quer estar em tudo, mas tem pessoas também, principalmente de algumas cidades, regiões, que tá sempre aquela coisa difícil, né? Às vezes a unidade está num cenário diferente, que ela tá focada em alguma coisa e a pessoa não consegue mais se dedicar. Às vezes a pessoa mudou de cargo e ela tem novas demandas, então o comitê, naquele momento, não é uma prioridade. A gente recebe muito disso. Eu gostaria muito de continuar, mas eu tive uma mudança de carreira agora e eu preciso focar nisso. E eu não vou conseguir estar
nas duas coisas. Você acha que esse troca-troca é o principal desafio da gestão por comitês? Eu acho que sim, porque aí, né, a formação ela entra como um acerto, porque senão a gente sempre acaba tem uma curva, né, de aprendizagem, uma curva de integração desses membros do comitê que acaba sendo impactada com esse turnover dos comitês. Isso. Né? Então é um desafio grande, né, que a gente precisa trabalhar e que também reflete pra gente, porque a gente não tem um cenário em que todos os comitês estão partindo do zero ao mesmo tempo. Uhum. A gente tem comitês, eu tenho um comitê hoje, que a líder do comitê, ela tá há 13 anos no comitê. Ela já fazia ações de voluntariado antes do instituto ser fundado, né? Tem uma experiência gigante. E eu tenho uma pessoa no comitê que entrou há 2 semanas, né? E aí, como é que eu trabalho num conteúdo em que seja agregador para quem tá há 13 e para quem tá há 2 semanas? Nossa, né? Como vocês têm feito? É um desafio, né? A gente entendeu que às vezes não vai dar para agradar todo mundo ao mesmo tempo, então a gente vai direcionando, né? E o processo dessa troca entre eles é positiva nesse sentido, porque às vezes o comitê mais experiente, quando ele assume o lugar de ensinar, de compartilhar experiências com o comitê mais novo, ele descobre outras coisas que ele também poderia fazer. A troca é muito rica, né? A gente a gente tem um grupo de estudo de um livro, que é um livro assim. Aí a gente está acabando, só que sempre tem gente querendo entrar para conhecer esse livro. E aí agora a gente vai abrir um outro grupo de estudo para começar o livro desde o início. E a sensação que eu tenho é que a pessoa que conhece mais ou menos do tema sempre tem a agregar. Mesmo quando volta ao começo. Mesmo, primeiro que quando você vai ler, você tem uma nova visão, Sim. assim, né? E dependendo de como o conteúdo é colocado, na própria discussão, às vezes a minha dúvida, por mais que eu entenda mais do tema do que a outra pessoa, ela é muito pertinente, essa troca é muito rica, né? Eu acho que essa troca que vocês promovem desses encontros deve ter muito diálogo ali, né? Assim, de como eu resolvi uma coisa, explica pro outro como resolveu e tudo mais, né? Sim. Essa tem sido a maior, né, melhor experiência, assim, que a gente poderia ter. E pensando em outros acertos, né, que eu acho que casam muito com isso, é a questão, né, da diversidade de ações, né, para quando a gente pensa, né, então tem uma ação de infraestrutura, tem uma ação que é uma campanha de arrecadação, eu tenho uma ação que é a construção do jardim sensorial. Acho que essa diversidade de ações e de públicos, né, essa diversidade entre os comitês, são acertos importantes, né, são pontos importantes para a gente poder consolidar um programa de voluntariado, né. Um programa, ele nunca vai ser feito só de ações do ápice da inovação. O que é a inovação, né? A gente às vezes tem aquela ideia de que a inovação é inventar alguma coisa do zero, inventar a roda, e muitas vezes a gente fazer pequenas mudanças que parecem pequenas, mas que têm um poder de transformação muito grande, né? Então eu até escrevi um artigo recente, né, para o CBVE, que era sobre isso, né, essa não linearidade, né, ficou até uma coisa meio teórica demais, meio acadêmica, mas dos programas de voluntariado, né, de como é que a gente consegue acomodar cada ação, cada modelo de ação, ele vai ter uma relevância que é primordial para o momento que ele está sendo construído, né? Muitas vezes a ação é uma campanha de arrecadação, ela tem um viés mais assistencial, isso não agrega. Mas quando a gente tem uma questão como houve no Rio Grande do Sul, você tem que agir. Foram as campanhas. No instituto, a gente não conseguia fazer compras de águas e de mantimentos, a gente não conseguia deslocar isso para lá. Foi justamente no voluntariado essencial para a gente conseguir fazer um primeiro trabalho na linha de frente. E dar capilaridade. Você tem uma cauda longa no voluntariado que ela não pode ser desprezada. Exato. Né? Porque você tem todo tipo de possível engajamento e diferentes apetites, diferentes tempos, diferentes posições no ciclo de vida. Sim. Então assim, não tem jeito de você fazer uma coisa que não seja meio em rede, né? Que não seja você trabalhar uma grande conectividade para aproveitar esse aprendizado e abrir diversas portas de engajamento.
Sim. Né? Não, e também foi uma coisa, eu sempre falo com o time lá da consultoria que às vezes a gente fica também muito naquela coisa, a ação ela tem que ser estruturante, ela tem que ser transformadora, mas aí como que você vai pegar uma ação transformadora, estruturante para um público que está passando fome, que dependendo do momento que você precisa dar comida mesmo, e aí você vai fazer o quê? Mentoria para a pessoa que está passando fome naquele momento? Pode até ser como um plano posterior, mas eu acho que também não dá para forçar a barra para que tudo seja transformador, tudo seja estruturante. E é isso, porque às vezes não está nem dentro da necessidade daquele público naquele momento. Como foi a pandemia, né? Foi a pandemia também. E foi também a questão do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Então, não vejo, uma ação não anula a outra, ou é melhor do que a outra. Perfeito. Acho que é a forma como elas se combinam, né? Isso. Então, a gente partiu de um lugar em que naquele momento a gente precisava fazer a campanha de arrecadação. E a campanha, ela saiu só do Rio Grande do Sul, né? A gente conseguiu, junto com aí parcerias com os nossos fornecedores de logística, a gente teve carreta cheia de doação saindo de Manaus para o Rio Grande do Sul. Com água, com cobertor, com alimentos não perecíveis. E a gente conseguiu chegar lá através dessa rede, né? E hoje, né, o mesmo comitê lá de Lajeado, né, no Rio Grande do Sul, que estava, naquele primeiro momento, fazendo triagem de doação, indo em asilos que estavam isolados por conta praticamente isolados e levando os itens que estavam sendo arrecadados, hoje é o comitê que está, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, trabalhando numa ação para a limpeza do rio, é um comitê que está pensando ali em outros tipos de ações com as escolas do município. Então, é muito o momento, né, a necessidade e a forma como as pessoas conseguem contribuir, né? Então, acho que um acerto importante, e aí não falando só de Instituto BRF, mas que eu vejo para programas de voluntariado, é como é que a gente faz justamente essa combinação, né? Para que não pese muito. A gente tem um cliente que a gente atendia também há anos, a gente tem cliente que atende há 13 anos, enfim. Aí a gente vai olhando e fala assim, tá assistencial demais, tem muita assistência. Aí a gente conversa com o cliente, às vezes a gente não tá nem prestando consultoria, só plataforma. Uhum. A gente conversa com o cliente assim, vamos fazer outra coisa, assim, um pouco para dar essa sugestão, porque eu acho que também é nosso papel como gestor de voluntariado, a gente incentivar que dê esse passo seguinte de olhar ações que não sejam só de assistência. Isso. E também a gente tem a gente tem ajudado escolas a estruturar a parte social de ensino médio, para as crianças conseguirem entender como lidar com o social. E é muito comum, principalmente em criança, ou em pessoas que não conhecem muito, sempre quererem entregar a coisa pronta, né? Porque é o mais fácil. Também, né? É o mais fácil e tem muito essa coisa, eu não tenho tempo, então manda o Pix, né? Então, e é aquilo, ok, mas a gente também tem esse papel de tentar provocar e fazer mais coisas, mas é como você falou, assim, as coisas se combinam, se complementam, não se excluem, né? O Bruno Barcelos, nosso time de consultoria, ele lidera o time de consultoria, ele tem uma frase que eu adoro, tem aquele jargão do nosso meio que eu não vou dar o peixe, vou ensinar a pescar. Né? Ele fala, não é dar o peixe, não é ensinar a pescar, é pescar junto. Né? Então, assim, eu acho que é um detalhe, né? Mas diz muito, né? Essa disposição de ir lá e arregaçar a manga e fazer junto. Esse devia até ser um critério, né? De quão boa seria uma ação, tô aqui pensando em voz alta, mas assim, você foi lá fazer junto, você meteu a mão na massa, você participou, então, mas, era essencialista, era uma coisa de mau legado, não sei, mas você foi lá e conheceu melhor, escutou e tal, né? É no processo, né, que a coisa que foi muda. Até na própria pandemia, gente, eu confundo pandemia Rio Grande do Sul, nas enchentes aconteceu muito isso, né, das pessoas, às vezes doarem coisas e na verdade as pessoas estavam precisando de outras, e aí sobrou coisa demais, então acho que foi um aprendizado grande também, né, naquela época sobre isso, né. Sim. Isso. E você falou sobre lideranças, né? Quando você estava falando sobre um dos principais acertos, assim, né? E aí eu queria te fazer duas perguntas. Uma sobre como que esse engajamento da liderança acontece na prática, se vocês marcam reuniões ou se são e-mails que vocês mandam, enfim, como fazer com que a liderança entenda o que é o programa e os seus resultados, etc. E sobre o programa Liderança Solidária, que é um programa dentro das campanhas, eu queria entender como ele funciona, porque
porque parece que tem um ranking, né, que vocês fazem e apresentam para os líderes, e aí eu queria saber o que tem nesse ranking, quais são os indicadores que vocês usam para apresentar. Vamos lá. Eu acho que vale compartilhar que o programa de voluntariado da BRF, a BRF tem um sistema de excelência e gestão operacional que vai envolver vários temas, né, da companhia. E um dos temas que está dentro de relacionamento com a comunidade é o programa de voluntariado. Isso pra gente foi um super ganho, porque tem uma chancela da empresa que faz parte da operação da empresa, né, esse olhar mais estratégico que a empresa tem para o programa, né, e um dos itens que é avaliado, né, avalia-se, né, a cada unidade produtiva ou centro de distribuição, né, passa ali por auditorias, eles se autoavaliam, eles também passam por auditorias com todos os requisitos desse programa. E um dos requisitos que são avaliados no voluntariado, a gente olha para se tem um comitê ativo, se ele está realizando as ações de campanha. Para a gente, as ações de campanha são muito importantes porque elas estão completamente alinhadas com a estratégia de investimento social do Instituto e, consequentemente, da BRF no território, né? Então, as ações de campanha são necessárias, né, para eles realizarem, são movimentos coletivos, né, que todos estão realizando a mesma ação adaptada para cada local. E um outro item que é avaliado no programa é o liderança solidária. Então, se eu tenho lideranças que estão participando do programa, né, seja apoiando, né, nas agendas do comitê, num processo mais de planejamento, ou que está participando de ação de voluntariado, e a gente consegue, né, a gente tem um controle, né, do percentual de lideranças de cada localidade que se envolve em pelo menos uma ação ao longo do ano. Então, essa é uma forma que a gente tem buscado fomentar. A ideia não é que a liderança por si organiza ação de voluntariado, senão a gente cria uma competição até, né, entre liderança e comitê. Mas de que forma que a liderança consegue apoiar esse comitê e fortalecer esse comitê para essas ações de relacionamento e voluntariado que acontecem no território. Mas tem um ponto que aconteceu ano passado de forma piloto e que a gente está expandindo para todas as unidades, centros de distribuição, é o programa Eu Liderando. O programa Eu Liderando é um programa da área de aprendizagem da BRF que vai trabalhar competências, desenvolvimento de competências entre as lideranças da BRF, né? Então ele tem divisões entre coordenadores, gerentes, né? Quais são as competências que são esperadas para cada perfil de liderança, né? E o ano passado a gente fez um piloto na unidade de Rio Verde, né, lá em Goiás, de que o programa ele tem vários módulos. Então vai ter um módulo de gestão de conflitos, de comunicação. O módulo final, que foi como o piloto do ano passado, foi o voluntariado. Opa. Então a gente trabalhou lá com 80 gerentes. E em que eles recebiam ali conteúdo sobre o que é o voluntariado, como funciona um comitê, a importância da escuta do território. Então tem um módulo teórico. O comitê, ele acaba assumindo o lugar de ser mentor desse líder, o futuro líder, que está ali em processo de desenvolvimento. E aí esse líder ele tem uma tarefa prática para concluir. Então a gente trabalhou ali com um grupo de 80 gerentes, ou futuros gerentes que estavam sendo preparados, para ele poder trabalhar para ele ser o comitê. Então eles foram divididos em grupos, os 80 foram divididos em 5 grupos, se eu não me engano, em que o desafio deles era ser o comitê. Então eles tinham que ir para uma organização, entender qual era a necessidade, entender a organização, construir a ação de voluntariado, cadastrar a ação de voluntariado. E o voluntariado, ele trabalha muito a liderança, né? Tem várias pesquisas que mostram que o voluntariado é um meio e tem sido usado como uma ferramenta para trabalhar a liderança. Sim, e foi por isso que a gente colocou o módulo do voluntariado como o último, porque lá ele conseguia observar que competências de comunicação ele precisou ativar, que competências de gestão de conflitos ele precisou ativar. Então, comunicação, gestão de equipe, né? E aí esse programa grupos, é do RH? Do RH com o Instituto. Aí o Instituto, o programa como um todo é do RH, né, da área de aprendizagem, e aí o Instituto ele entrou
como apoiador nessa melhores. Isso é um baita de um case, porque isso não é muito comum, você ter o voluntariado, ele movendo o ponteiro numa área crítica da empresa, uma área de negócio da empresa, de fato. Sim. Não, e é muito reconhecimento de que o voluntariado é ferramenta, né? Isso é interessante. E para mim, os melhores programas que eu vejo, para mim o BRF está entre eles, são programas que conseguem conectar diferentes áreas e diferentes processos e colocar o voluntariado de modo estratégico no meio, sabe? Sim. Que ela deu vários exemplos aqui, vários, né? Muito impressionante. E aí, no programa, no Eu Liderando, eles construíram ação, fizeram o processo de mobilizar voluntários, sentiram as dores que o comitê tem muitas vezes de mobilizar voluntário, de construir parcerias locais, né? Então, e aí a gente foi convidado para a banca, né? Então, eles fizeram as ações, depois eles tinham o desafio de preparar um material contando a ação desde o início do planejamento. Nossa. Né? Então, e aí depois teve uma pontuação. E quem nunca experimentou voluntariado, experimentou, aí é mordido pelo bichinho do voluntariado. Exatamente. Já começa a gostar mais do tema. Eles apresentaram alguns, já falando, a gente não conseguiu abarcar a turma da manhã e da noite, então a gente já tem uma próxima ação. Exato. E aí vê com outros olhos, porque muitas vezes a média liderança, né, principalmente quando a gente está falando de fábricas, é a mais difícil. É a mais difícil. Porque ela está ali recebendo demandas, né? e ela tem um desafio de gestão. Tem meta. Então, tem uma questão de liberar o time, de não entender a relevância do voluntariado. Ainda tem muita gente que acha que o voluntariado é brincar. Não é, gente. É só fazer o bem, né? Não vê a estratégia que é para a empresa investir nisso, né? Exato. Então, a gente fez o piloto em Rio Verde ano passado. E aí, agora esse ano, ao longo do ano, as unidades têm esse desafio aí de organizar, né? Incrível. E o engajamento super alto? Como é que foi a resposta de quem participou? Eles adoraram, né? A gente teve uma competição ali também. Você explicou, me desculpa, só para eu entender aqui questões de nomenclatura. Esse é o programa Liderança Solidária ou não? O Liderança Solidária é uma coisa e esse programa que você explicou é outra? Eles vão ser diferentes. O Liderança Solidária, ele tá muito no contexto do sistema de gestão e em que eu vou avaliar se eu tenho lideranças participando das ações e as unidades que eu tenho lideranças mais engajadas, é o ranking, né? Elas vão pontuar mais. Entendi. Agora, o Eu Liderando, ele já entra numa plataforma de desenvolvimento de competências e desenvolvimento de lideranças, né? É o que a gente fala que é o voluntariado como um laboratório da teoria que vai sendo trabalhada com essas lideranças, futuras lideranças, né? E eles vão vendo ali, de fato, né? A gente... Que case? Tem muita coisa sabe que aqui. Eu esqueci, eu não sei se era Deloitte, mas alguma grande empresa de consultoria estava aplicando voluntariado para fazer capacitação, que é bem isso, né? Assim, você fazer a pessoa exercer o voluntariado para trabalhar certas habilidades. Sim. Nossa, maravilhoso, gente. Amei. Por isso que eu gosto desse podcast, a gente aprende, né? É bom demais. Tanta coisa, a gente conhece mais coisa do que a gente imaginava. E acho que o desafio que a gente tem agora é de como é que a gente vai sistematizando mais esses aprendizados, né? E até essa questão das competências, né? Quando a minha primeira ação de voluntariado, eu ainda era estagiária da área de sustentabilidade, né? E aí, quando eu estava no comitê, e a estrutura do comitê é muito legal, porque o comitê, ele, né, é um grupo ali composto de 5 a 15 pessoas. A gente estimula que tenham áreas diversas e que tenham cargos diversos. E o líder do comitê, ele não necessariamente vai ser a pessoa com um cargo hierárquico maior. Né? Quando eu era líder do comitê de São Paulo, eu era analista júnior. Eu tinha no comitê gerente, especialista, e aí é um processo de desenvolvimento ali muito grande, né, de como é que você trabalha, né, com pessoas de diferentes cargos, como é que você absorve isso, como é que você faz a gestão de orçamento, das compras, das atividades, né, então eu falo que o desafio é sistematizar, porque o voluntário ou a pessoa do comitê que está no dia a dia, ela vai trazendo pra gente esses depoimentos, de como ela saiu transformada, de como ela aprendeu, mas como é que a gente organiza essas informações, né, e
traz um case e traz, né, e circula isso com a alta liderança, né? Acho que o contexto do Eu Liderando foi muito legal porque ele veio como uma demanda da alta liderança, né? Então ele veio viu como uma possibilidade concreta e desafiou vocês. Já conheci o voluntariado e eu quero que o voluntariado seja então esse laboratório. Mas e nos locais em que a alta liderança não está ainda tão comprada com o voluntariado, né? De que forma que a gente faz esse processo contrário, né? Então, acho que tem esse desafio da gente sistematizar mais, da gente conseguir, no dia a dia, puxar do dia a dia, né? Essas experiências que são tão ricas e que, no final, são estratégicas para a empresa, né? Sim, não é à toa que o voluntariado muitas vezes está no RH, né? Quando você falou que você se encantou com a questão da comunicação, que você gostava de contar histórias e tal, eu vejo isso como fundamental, né? Primeiro, né, para a gestão do voluntariado, a competência e a comunicação ela é super relevante. E eu vejo que o voluntariado ele tem histórias magníficas, ele tem histórias como talvez nenhuma outra área da empresa tenha, né? E a gente tem que contar melhor essas histórias. Eu estava vendo uma história, um podcast de um cara que tinha pesquisado um determinado tema. E ele escreveu, aí ele foi para Harvard, foi para Tóquio, fez um baita de uma pesquisa. Aí o filho dele, ele escreveu um livro. Aí o filho falou assim, pai, filho adolescente, vou fazer um vídeo, pai. E o vídeo dele bombou, porque era um baita de um tema, ia ficar encapsulado no livro. Não que ele não tenha feito o livro, ele fez o livro. Mas ele fez o vídeo antes, foi mais rápido, entendeu? Foi um baita de uma antecipação para o livro. Ou seja, eu acho que contar as histórias em vídeo é uma coisa que a gente tem que fazer mais no voluntariado, né? Sim. Porque hoje em dia, quem sabe contar bem a história em vídeo em 2, 3 minutos, assim, é muito impactante, né? E não que substitua o arquivo, a documentação formal do como fazer, etc e tal, né? A gente tem um pouco disso, né, no V2V. Mas você fazer um pouco você não fazer as duas coisas, né? São para momentos diferentes, para pegar atenção, para depois aprofundar, etc e tal. Muito bom. Vamos falar de futuro? Vamos? Sim. E aí, o que vocês estão pensando pro futuro? Como é que vocês vão evoluir? Evoluir já esse programa tão maduro. Pois né? Eu estou pressionando aqui pela evolução. Vocês têm alguma coisa assim que vocês em tempos loucos planejando para o futuro? Como vocês têm visto assim, esse futuro do programa de voluntários BRF? Você falou que também tendo tantas coisas, tem tanta coisa para fazer ainda, né? Parece que quanto mais vai cavucando, mais a gente quer ir além, né? Eu acho que a gente tem um desafio que é da gente aumentar ainda o engajamento dos colaboradores com o programa. E aí, esse desafio existe justamente porque de todo mundo, né? E esse desafio é muito grande porque a gente é muito grande. Isso. Né? Então, quando eu fecho 2024 com mais de 4 mil voluntários únicos que participaram, né? É um número expressivo. Sim. Mas se eu contraponho com 100 mil, eu ainda tenho bastante oportunidade. Acho que eu tenho um desafio hoje que é boa parte do meu público é operacional e não informatizado. Muito difícil, né? Assim, a fábrica, por exemplo, é uma coisa que devem ter muita fábrica. Fábrica é um negócio que não dá pra parar. Imagina, eles já estão fazendo coisas. Tem que arrumar um jeito de encontrar eles lá na frente. Exato. Então, o Eu Liderando, ele ajuda muito nesse sentido, né? De que forma que eu vou aumentando essa rede e que eu vou conseguindo encontrar mais pessoas, né? Acho que esse é um desafio e é um pouco de como que a gente tem buscado trazer isso para tudo que a gente constrói, para como a gente comunica, para os canais que a gente está utilizando. Acho que o desafio maior agora, né? A gente está falando de uma fusão, né? Então isso dá um trabalho. E aí era tanta mudança. E que vai ser incrível, né? E o Instituto como um todo tem esse desafio, né? Muito aceito, né? Muito felizmente ali aceito, que é de ampliar o programa de voluntariado para as operações que hoje são Marfrig, que vão compor essa empresa única, né? Até a questão do alinhamento estratégico. A gente está falando de mais 30 mil pessoas. Mais 30 mil, né? Até a questão do alinhamento estratégico também, né? A gente atendeu algumas empresas, né? Que quando houveram momentos de fusão, é um momento de fusão de cultura também, de valores e de... Muitas vezes, quando a outra empresa tem também programas de voluntariado e programas sociais, você tem que combinar essas duas
essas duas realidades em uma só, respeitando uma cultura que ela não pode ser totalmente anulada do dia para a noite, e ao mesmo tempo combinando isso, né? Mas, de novo, olha o ativo, né? Porque toda área vai ter a sua fricção, né? Mas tem uma coisa muito legal em voluntariado, eu penso muito isso nessas situações de fusões e aquisições, porque isso é uma pauta muito positiva, né? Em geral, traz gente que vê a metade cheia do copo. Né? Não é a gente que reclama, né? Então pode ter aí. E as oportunidades de troca mesmo, né? Como a gente está falando de áreas diferentes que estão reunidas, né? Então a gente tem esse desafio, mas que eu vejo como uma super oportunidade. Né? Da gente ampliar o alcance para mais territórios, para mais pessoas, né? Então a gente já vem, né, junto ali. E os aprendizados deles também. Exato, né? Exatamente. Vão adquirir também. Então, a gente está muito focado nisso, focado em poder trazer dentro do um programa de voluntariado que seja também cada vez mais customizado para os diferentes públicos. Então, eu vou ter cidades do interior, eu vou ter capitais, eu vou ter um público mais operacional, eu vou ter um público mais executivo, né? E hoje um desafio que eu tenho também, né? Mobilizar cada vez mais esse público executivo, né? Então, às vezes ele não vai conseguir dedicar 4 horas para participar de uma ação de infraestrutura. Mas será que ele não consegue diluir essas 4 horas no mês, 1 hora por semana, para ele fazer uma mentoria com jovem? É isso que eu ia falar, que eu achei uma coisa que a gente tem visto muito, a gente tem feito muita mentoria, né? Principalmente para jovens, assim. E vem muitos auto-executivos, porque o que acontece? O bom da mentoria, porque ela é online, e você, por mais que às vezes sejam 5 encontros que ele faz com jovens, são encontros que ele pode marcar dentro da sua agenda, porque ele é combinado com o jovem, né? E eu acho que também é diferente, porque você consegue entender assim, nossa, como que o meu conhecimento... E às vezes você não vai nem ser auto-executivo, qualquer pessoa, né? Assim, o quanto que às vezes que eu acho que é uma bobagem, agrega tanto os depoimentos para um jovem, assim. E aí a gente ouviu depoimentos como, por exemplo, assim, de pessoas que falam assim, o ponto alto do meu ano em 2024 foi prestar a mentoria para esse jovem, né? São coisas muito transformadoras. E ele falou assim, foi um ano muito duro, mas Deus fecha uma porta e abre uma janela. E a janela foi esse programa. Olha o resgate. Legal. Eu acho que a mentoria tem sido um bom caminho, assim, né, para esse público. Então é algo que a gente tinha previsto lançar agora no primeiro semestre. E aí, até por conta de todas essas mudanças, a gente tá ali com ela. E não vou falar que stand-by, porque a gente tá falando muito dela, mas guardadinha para poder lançar e já acomodar ali essa empresa maior, né? De todo modo, vocês já fazem mentoria de aceleração de instituições, né? Já é uma coisa que seria quase como se fosse uma evolução, né? Daquilo que vocês já fazem. A gente já teve experiências também, né? Em programas, né? Que a gente fez de aceleração e com foco ali em startups, negócios de impacto. A gente já teve processos de mentoria com executivos para startups, né? Ou negócio de impacto. Então, qual é a dor desse negócio? É conseguir dar escala para a solução, é conseguir, enfim, né? Eu tenho questões comerciais ou com clientes. A gente fez esse match interno, né? Então, quem um executivo da área comercial que de repente pode apoiar nesse processo? Quem que da área de gestão pode apoiar a organização, né, a refinar seus processos de gestão. Então, foi uma experiência muito legal, mas ela foi ainda pequena, né, num número pequeno, né, e a ideia é que a gente possa ampliar isso, né, a gente deve agora também entender o perfil desses mentores, e a ideia também não é focar só no executivo, né, e é onde a gente vê uma potência gigante, que é de repente eu conectar uma pessoa que está lá em Vitória de Santo Antão com um jovem que está, sei lá, legal, em algum lugar de Santa Catarina, e que tem, para além da questão técnica, tem uma troca de vivência ali também que pode ser bem positiva. Uma coisa que a gente tem experimentado também, que eu tenho achado interessante, vocês também vocês destinam o programa de voluntariado para vários públicos também, né? Tem os aposentados, tem jovem aprendiz, tem muitos públicos, não só o colaborador. E a gente tem trabalhado muito também de colocar o jovem aprendiz como beneficiado também da mentoria, né? Então, esse jovem ser mentorado por outras pessoas dentro da empresa tem sido muito interessante também. Está ali na fronteira do voluntariado, né? Mas funciona porque o processo de negócio é o mesmo. Sim. Né? Isso,
Vamos pro reta final? Isso, vamos lá. 3 perguntinhas e num bate-bola. Uma pessoa ou um livro que tenha te influenciado ultimamente, ou na vida, enfim. Nossa, essa pergunta é difícil, gente. Eu acho também, gente. Quando a gente falou dessa pergunta, eu falei, se eu tivesse que responder. Sempre tem boas dicas. Olha, vou voltar para as origens lá das ciências sociais, talvez eu seja um pouco teórica demais, mas um livro que é Da Periferia ao Centro, que é de etnografia urbana, do José Guilherme Magnani. Tá. Ele foi meu professor de antropologia, né, na faculdade, de métodos de pesquisa em antropologia. E é autor desse livro, e é um livro que reúne várias histórias, né, de etnografias que foram feitas no espaço urbano. Né? Então, tem muitas histórias. Eu gosto como uma boa... Né? Gosto de histórias, gosto de método, de pesquisa. Então, acho que foi bastante importante. Muito para poder aprofundar nessa questão de espaço, de território, né? Embora não seja um livro que, né, tá ali na prateleira de quem tá trabalhando com um negócio de impacto, ou em empresa, né, ele é mais acadêmico, eu acho que ele me dá essa base, né? O Bruno trabalhou muito com pesquisa. O Bruno é de ciência da informação. Ah, que legal. Aí já teve você tinha uma empresa de pesquisa, né? Sim. Essa noção de centro e periferia é importante para entender um monte de coisa, né? E aí, na época do meu mestrado, eu falava muito nisso e tal. Aí eu estava estudando voluntariado. Eu falei assim, o voluntariado ele é a periferia, na empresa, né? Ele é a periferia da periferia. Porque ele está numa área periférica e dentro da área periférica ele é a periferia. E é uma realidade dura de admitir, né? Mas assim, o potencial que ele tem, né? E muitas vezes, claro que isso não é uma regra, né? Mas muitas vezes ele está na periferia da periferia. E que é nosso papel tirar de lá no sentido de mostrar o quanto que ele é estratégico, né? Que é o que eu acho que vocês conseguiram fazer e os grandes programas conseguem fazer, né? Que é mostrar o quanto que o voluntariado é estratégico e não pode ser colocado de lado como uma coisa só social para ajudar só, né? Sim. Ele é um braço da BRF na comunidade, nesse relacionamento com a comunidade também, né? Sim. Segundo, o projeto de voluntariado dos sonhos que ainda não saiu do papel. Tem algum? Eu vou trazer o programa de mentores, né? Eu acho que a gente já tá quase. A gente tá ali, né, já discutindo, para aqui, na cara do gol. Ajusta ali, né? Tá pra sair, então é isso. Mas ainda não saiu, então acho que vai ser bem bom. Joia. E qual conselho você daria pra si mesma há 10 anos atrás? Calma. Como aparece, aparece em todo, sabia? Como a gente é ansioso, né? Olha, todo mundo fala que calma. Conta mais. Né? Acho que hoje em dia, né, eu vejo novas gerações que estão entrando no time, e aí eu falo, gente, calma, respira. Porque eu acho que a gente tem uma ansiedade, depois que sai da graduação, ou, né, que tá começando na carreira, que tá começando a trabalhar com esse tema, a gente... Quando tá falando do voluntariado, quando tá falando de impacto social, a gente vai se deparar com muito problema. Sim. Muita desigualdade, né? Muito tema para trabalhar. Sensação de enxugar gelo, né? A frustração. E aí a gente quer abraçar todos os problemas e quer resolver tudo e a gente não consegue, né? E aí resiliência, né? Tem um lugar que somos todos seres humanos, que a gente também tem vida fora do voluntariado, fora da empresa, né? Tem outras questões. Então, eu acho que calma no sentido de a gente precisa, tem muita coisa para fazer. O que é urgente, o que a gente precisa fazer, o que a gente consegue fazer agora, o que vai demandar esforço, muito esforço e que às vezes não vai rolar de ser agora. Então, vamos tentar organizar isso, né? E as coisas, elas, por incrível que pareça, elas vão se encaixando, elas vão se ajeitando, né? Então, o programa de mentores a gente não lançou ainda. Talvez se eu tivesse lançado no ano passado, com todas as dúvidas num lugar de ansiedade, poderia gerar mais problemas do que benefícios. Sim. Né? Então, acho que a gente tem uma ansiedade, né, que a gente vai trabalhando ao longo do tempo, né? Então, acho que o conselho para essa Gabriele lá de trás, 2015, né, tinha... calma, né? E não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, né? Isso é uma coisa que eu falo muito também na equipe. Eu tenho esse perfil também de calma, assim, que às vezes, assim,
da ansiedade, a gente começa a levantar tanta questão, eu quero isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer. E aí, às vezes, tanto de coisa que a gente quer fazer, vira mais fumaça, que atrapalha com que a gente faça, de fato, alguma coisa que é prioritária, do que, né, assim, às vezes excesso de ideia também dá problema, né? A gente tem que ir organizando de forma estratégica, né? Isso. Ali, né, todas as ideias. E quando, né, a gente vem desse lugar mais da teoria, né, e Ciências Sociais é um curso bem teórico, muitas vezes a gente está ali instigado a todo momento a identificar o problema, a identificar essas relações, mas a gente não tem a resposta, né? Na verdade, eu acho que nenhuma profissão você tem uma resposta pronta, né? E aí, quando a gente se depara com várias questões acontecendo, aí tem aquela sensação de frustração por não fazer e agora, né? Qual que é a resposta? Isso não tá em nenhum livro, então você tem que ter calma pro negócio, as coisas se assentarem, você conseguir olhar de forma mais... A Lê da Telefônica Viva, ela falou, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido, que a gente gravou um podcast com ela falou sobre essa ansiedade, para quem está trabalhando com causa, principalmente, de querer resolver aquilo, né? Porque você vê uma situação muitas vezes até doída e sofrida, e dá aquela angústia mesmo, de o que eu posso fazer? Será que eu não estou fazendo o suficiente? Será? A gente se cobra mesmo, né? E é muito sofrido isso. Foi algo que a gente observou muito durante o Rio Grande do Sul, né? Demais. Ninguém estava preparado para a forma como foi, né? Então, muitas vezes eu mesma, né, tava lá, me pegava 7, 8 da noite, olhando, tentando viabilizar a logística, né? Naquele momento que, assim, tá todo mundo colocando a mão na massa junto. E aí, eu tinha que também ficava me policiando, calma, né? Vamos lá, o que dá para fazer, vamos respirar, mas porque vem isso, né? A gente quer resolver, né? Mas tem que ser de forma estratégica, né? Bonito esse aí, calma. Muito bem. Bom, é isso. Você tem mais alguma pergunta? Não, muito obrigada. Gabriele, muito obrigado. Foi excelente a nossa conversa. O tempo voou, sempre voa. Eu sempre, falei pra ela antes da gente começar a gravar, eu falei, o tempo vai voar, quando a gente piscar já vai ter acabado. Maravilhoso, muito obrigado mesmo. Obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada, foi ótimo, muito bom. Foi ótimo, Valeu. obrigada. E, pessoal, bom, para vocês a gente está deixando um presentinho que é... Aqui na descrição vocês vão encontrar um link para vocês baixarem o Vitsuvi Canvas, que vocês podem usar para planejar o programa de voluntariado de vocês, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Muito bom. Obrigada. Obrigada, gente. foi ótimo. Foi ótimo.